Prepara que o Pod das Poderosas começou! Nosso primeiro pod do mês de março, né, Jaiane? Gente, e que pod vai ser esse, né, Começando o Laine? mês com tudo. Tudo. Até porque hoje É um é dia, um dia muito especial, para gente. todas nós, mulheres poderosas. Então, primeiro vamos parabenizar todas as mulheres por esse dia, né? Que somos mulheres guerreiras, mulheres fortes, que já passamos por muitas coisas, todas nós. Então, um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Para todas nós, a gente merece, porque ser mulher no Não mundo é? que a gente tá, né? É fácil. Só de ser mulher a gente já tem que ser aplaudida. Exatamente. E hoje... E antes só de apresentar a nossa convidada, a gente vai ter toda uma programação especial lá no Instagram, no poderosas.slz. Então acompanhe lá, vai ser bem legal, certo? No final a gente vai contar algo que vai acontecer também para fechar a semana, né, com chave de ouro. Então fiquem até o final para vocês saberem, tá bom? E lembrem, curtem, comentem, porque o pod de hoje vai ser muito, muito bacana. Sempre é bom lembrar, a gente sempre esquece, mas curtir, comentar, se inscrever no canal também, não custa nada, viu, gente? Bom, agora a gente vai apresentar a nossa entrevistada de hoje. Não poderia ser menos, né? Uma pessoa diferente. Não poderia ser uma pessoa diferente. O nome dela é Kazumi Tanaka. Palmas para a Kazumi. Nossa Kazumi, ela é delegada de Polícia Civil e coordenadora da Delegacia da Mulher. Né? Que responsa, né, Kazumi? A gente tá aqui, ó, toda mantendo a seriedade, porque... Mantendo a postura, porque afinal é uma pessoa que vai nos agregar muito hoje. Muita informação, então fiquem ligados, não perca nem um minuto dessa conversa. E a gente tá muito feliz, assim, em ela ter aceitado o convite, porque a gente quer debater assuntos bem legais, bem importantes também, que com certeza todo mundo, não só as mulheres, mas todo mundo deve saber um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Mas antes, né, da gente começar o nosso bate-papo com a Kazumi, nós vamos agradecer ao nosso patrocinador, Momentos né, que não é à toa que nós estamos aqui também toda, né, com os óculos maravilhosos aqui compondo o nosso look, que óculos, além de ter uma funcionalidade, né, de ajudar a gente, o óculos de grau, no caso, a enxergar, ele tem uma função também que é deixar o look mais bonito. Né? Então, nada melhor do que a gente ter um acessório útil ao agradável. Unir útil ao agradável. E esses óculos que a gente são da Ótica Márcia, que é uma ótica que tem 2 unidades, no centro e no Quatrac. E lá vocês vão encontrar, além de óculos de grau, também óculos de sol. Então, aproveitem, confiram lá, os precinhos são ótimos. Top de linha. Tem também parceria com clínica, para você fazer aí já, sai com seu grau já, sua avaliação do grau feita, né? Então, sai com o seu óculos já lá todo prontinho. Então, sigam lá também o Instagram da Ótica, que é qual, Jai? Só confirma aí. Da Ótica. Ótica Márcia. Peraí, só confirmar aqui pra gente falar Pra todo mundo seguir, viu? Acompanhar lá. Todo mundo seguindo. Isso. É óticamarcia.ótica. Óticamarcia.ótica. Então, todo mundo seguindo. Márcia, um cheiro poderosa. Isso. Então, agora vamos começar, né, Kazumi? Vamos lá, vamos aproveitar aqui esse momento. Dividir um pouquinho da nossa experiência, né? Tratar um pouquinho das nossas ideias aqui, né? Para tentar, de alguma maneira, levar alguma informação que possa, de alguma maneira, também contribuir para as nossas mulheres e nossos homens, né? Tenho certeza que tem muita coisa que a gente já estava aqui batendo um papo antes. Meu Deus do céu, muita coisa pra gente conversar, né, Jaiane? A gente vai ter que se policiar. Bora lá, então. Primeiro, né, Tanaka, a Kazumi vai se apresentar, né, para as nossas poderosas aí de casa, falar um pouquinho desse início de carreira, né, falar um pouquinho desse desafio que é essa profissão de delegada no meio de tantos homens, né? Verdade. O universo masculino aí em peso. Verdade. Primeiro, assim, como mulher, ir ocupando um espaço dentro do sistema de segurança pública. Porque, inclusive, as pessoas elas têm essa concepção que o sistema de segurança pública ele deve ser, ou é um lugar de homem, né? Então, assim, quando chegam mulheres num espaço como esse, desmistificam uma série de imaginários que as pessoas possam ter do que é uma mulher num cargo de policial civil, num cargo que é um cargo de poder, de qualquer forma, e também com essa perspectiva de atuação que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, tudo isso é superação, mas também é inspiração.
Com Para que também outras mulheres certeza, também com compreendam certeza. que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E que a gente sabe que as batalhas para a ocupação de espaços e respeitos é todo dia, é toda hora, mas nós, através de nossa competência, do nosso empenho para mostrar que somos iguais, né? Na questão da competência, da dedicação, né? A gente está cada vez mais provando que não há restrições onde não há explicação racional para que existam diferenças. Sim. E aí o nosso trabalho dentro da polícia, dessa perspectiva, não é apenas o trabalho repressivo de investigar casos pontuais específicos de um homem específico que praticou uma violência contra a mulher. Sim. É trabalhar também preventivamente. Em que sentido? É fazer com que a mulher compreenda que, por exemplo, que ela vive a violência, que a mulher compreenda que o espaço dela é o espaço onde ela quiser. É ter um diálogo permanente com os movimentos sociais de mulheres, fazer com que a informação chegue a quem precisa, levar a informação, como eu coloquei anteriormente, para homens e mulheres, porque nós todos e todas precisamos ser transformados para que a gente viva de maneira mais igualitária e melhor, né? Então, assim, o trabalho ele engloba não apenas esse trabalho repressivo do que a gente imagina do que seja segurança pública, engloba uma série de outras coisas que são transformadoras da sociedade e das nossas vidas. Então, assim, para mim é muito gratificante trabalhar como delegada de polícia. Para mim é muito gratificante também me transformar como mulher todo dia, porque a partir das experiências, inclusive, que a gente ouve dos relatos das outras mulheres, a gente também vai buscando se aprimorar como mulher, né? Como ser humano, como mulher, porque a gente percebe o que o outro vivencia, a gente percebe o que a outra vivencia, a gente tenta dar o nosso melhor possível para que aquela situação seja resolvida. A gente também recebe, também por outro lado, a gratificação também das pessoas que conseguem superar determinadas situações. Nós também sabemos também de nossas limitações, mas a gente sabe que está fazendo o nosso melhor possível dentro daquela situação. E também a gente sempre compartilha isso também com as outras colegas, colocando assim o quanto trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher e na igualdade entre homens e mulheres faz com que nós nos melhoremos como mulheres, né? Então, assim, hoje em dia, eu sou uma mulher bem diferente do que quando eu entrei na Delegacia da Mulher. Então, hoje em dia, a partir dessa possibilidade de conhecer realidades tão diferentes da nossa realidade, a gente se transforma para melhor e tenta também fazer com que esse conhecimento alcance mais pessoas ainda, para que a gente viva e passe para eles a compreensão de que o caminho é esse. O caminho para a gente viver melhor, o caminho para que a gente viva aceitando as diferenças, porque cada ser humano, cada mulher, cada homem é um ser humano singular. É uma pessoa diferente, que tem suas culturas, né? Traz uma bagagem, né? Exatamente. E aí também, assim, e também dando essa possibilidade de que a gente conheça e experiencie outros conhecimentos também, não só dentro da área jurídica, que é a nossa área. A gente precisa, para que a gente trabalhe, por exemplo, dentro dessa perspectiva de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente precisa também ter conhecimento, ainda que mínimo, assim, de outras áreas do conhecimento, para que a gente consiga compreender o que é o alcance disso, né? Porque, como eu coloquei anteriormente, a gente não está lidando com o comportamento de um homem que fez uma coisa contra uma mulher. A gente está lidando contra uma cultura. Verdade. Uma cultura que nos ensina a sermos menos do que somos, que quer que nós não superemos os limites que são colocados todo dia, impostos para a gente, quer que a gente saia daquele lugar que sempre nos foi colocado, e tudo isso é superação, e superação requer esforço, requer uma ampliação de visão, e para essa ampliação de visão a gente precisa conhecer melhor, conhecer o outro e também conhecer especialmente também as nossas engrenagens, né, de cada uma, né? A gente precisa conhecer o que nos movimenta. Os nossos gatilhos. Os nossos gatilhos, né? E é isso que a gente precisa também levar para os homens e mulheres, né? Esse poder de transformação a partir dessa perspectiva de conhecer mais para nos conhecer melhor. Perfeito. Nossa, gente, ela já começou arrasando. A gente conversa aqui, a conversa flui, porque é muito assunto, é muita coisa a debater. E é algo que não fica numa caixinha, que não existe só num grupo de pessoas que têm um poder aquisitivo mínimo, porque isso acontece em qualquer ambiente, seja ele lá na favela ou em pessoas de alto padrão, né? Então isso acontece. E às vezes parece que a gente, né, não entende
Parece que só... Não, beleza, isso aqui não acontece comigo. Verdade. Né? Então, se a gente precisa estudar e conhecer todas as formas de violências para poder a gente também saber, né, lidar diante de situações que podem vir a acontecer. Isso só acontece se a gente buscar informações, se a gente estiver aberto a ouvir. Né? E aí, porque nós, assim, de maneira geral, homens e mulheres, a gente tem a gente tem novamente a tendência de querer medir a vida dos outros pela nossa régua. E a nossa régua é o quê? São as histórias de vida que a gente carrega, são as experiências que a gente teve, são os valores que foram passados para a gente, a partir da nossa família, a partir do que a gente estudou na escola, do que a gente viu na faculdade, ou não, para aquelas mulheres ou homens que não tiveram acesso a uma informação mais aprimorada, que não conseguiram chegar a uma escola, que não conseguiram chegar a uma universidade. Que não tiveram oportunidade. Que não tiveram a oportunidade do conhecimento, mas também alguns também que não tiveram a oportunidade do conhecimento e também não tiveram nem o prato de comida todo dia garantido, como nós tivemos. Né? Então, assim, não dá para eu dizer que isso é óbvio, porque talvez seja óbvio para mim, a partir do que eu tenho de conhecimento e que eu tenho de vida, mas para aquela pessoa talvez não seja tão óbvio. Sim. Então, é aquela história de que às vezes, por exemplo, né, quando a gente faz muita palestra, né, nesse trabalho, a gente às vezes vai em escolas, a gente às vezes vai em universidade, às vezes vai numa associação de bairro, e aí nesses momentos às vezes a gente ouve alguma coisa do tipo: mas aí eu já dei conselho para ela denunciar, ela não denunciou, então é porque ela está gostando de apanhar e tudo mais. Então, assim, lavei minhas mãos. Então, a pessoa acha que o conselho basta para transformar aquela vida. Né? Então, assim, ou seja, na concepção dele ou na concepção dela, se eu disser para ele que o caminho, que é para ela que o caminho é esse, então é óbvio, é fácil, né? Denuncia, vai lá, denuncia. É só isso. Só que não sabe de todas as implicações que tem nisso. Né? Não sabe da dependência econômica, não sabe da dependência emocional, não sabe da questão dos filhos, das implicações da história da vida dela que faz com que ela não consiga se movimentar. Né? Então, daquele carregar de mulher solteira com filho, dos traumas que a pessoa traz. Dos traumas, não sabe também, até também das implicações religiosas também que ela tem, que também influenciam muito também nas decisões que ela vai tomar. Então, assim, não dá para simplificar a vida de uma outra pessoa a partir da tua própria régua. Se tu passasse pela mesma situação que ela passou, mas assim, a partir da tua história e da tua informação e da condição que tu tem, realmente, talvez tu tivesse já feito alguma coisa há muito tempo. Só que ela tem uma vivência diferente da tua. Por isso que é importante que a gente não meça a vida dos outros pela nossa régua. Que a gente queira conhecer o que é a vida daquele outro, daquela outra, para que a gente possa fazer o que é possível e propor, expor para aquela pessoa o que é possível para fazer com que ela consiga superar aquela situação. Então, colocando como um exemplo bem prático, uma mulher negra e de periferia. Sim. Enfim, ela sofre tanto o racismo como também sofre a misoginia ou o machismo. Sim. Então, assim, quando ela carrega essas duas vulnerabilidades juntamente com ela, então, assim, a vida dela se torna muito mais difícil. A carga que ela, às vezes, carrega é muito mais pesada do que uma mulher que é branca e que não é de periferia e que teve acesso a vários outros privilégios que ela não teve. Então, assim, não dá para eu dizer e usar da mesma régua que eu uso para uma mulher que teve certas situações, para aquela pessoa que não teve acesso à informação e que não teve também a garantia de um prato de comida e condições para poder ter uma vida diferente. Né? Como também não quero também dizer com isso que não é porque a pessoa teve alguns privilégios a mais do que aquela outra, comparativamente, que aquela pessoa também não passa também por uma série de dificuldades também, porque ela continua passando, por exemplo, uma mulher branca que teve certo privilégio, mas ela continua passando por toda a carga de preconceito por ser mulher e por viver numa sociedade machista. Então, assim, para bem dizer, como você colocou no começo, que essa violência, ela não escolhe para nível cultural, nível ela avança fronteiras, né? Não, ela alcança todas as mulheres possíveis que quando, por exemplo, chegam num espaço como é uma delegacia e que tem a oportunidade de colocar para fora, ela coloca tudo, que não aguenta mais, que não suporta mais, que não sabe mais o que fazer, né? E é assim e busca o Estado naquele momento, assim, ela vai abrir o coração dela para uma pessoa que nunca viu na vida, mas assim, porque não encontra mais alternativa para resolver aquela situação. Já tentou
pedir para a mãe dar conselho para ele, já tentou pedir para o pai, para o padre, para o pastor, para todo mundo assim, intervir para ver se ele melhora, para ver se ele muda aquele comportamento. E ele não muda. Então, assim, quando não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer, não. É o último recurso. O último recurso. Não, vou recurso. ter que fazer alguma coisa antes que algo piore. E aí vai procurar ajuda, às vezes, do Estado através da polícia. Ou, às vezes, não também, né? Porque muitas não conseguem dar esse passo. Por causa do medo, né? O medo de que quem vai encontrar, se vai ser julgada também, se né? vai ser julgada, ou então como vai ficar a minha vida depois que eu fizer isso. Ou então as pessoas não entendem pelo que eu estou passando. Porque ainda voltando dessa história da régua, né, que eu estava falando, Sim. Normalmente as pessoas têm a tendência de enxergar aquela pessoa ali de quem ela fala, pelo comportamento que ele apresenta da porta de casa para fora. Era isso que eu ia falar. A gente recebeu uma convidada, a entrevista anterior, que ela falou exatamente isso. Sim. Ela sofreu abuso. Sim. E ela falou que ninguém dizia que o fulano fazia tal coisa. O parceiro dela naquela época fazia isso, porque ele era super educado, ele era uma pessoa amável com as outras pessoas, mas dentro de casa ele agredia ela. Sim. Então, a mulher, ela, além de falar, ela tem que provar, né, que de fato aconteceu, porque tem toda essa questão, né, de sofrer isso, mas na frente das pessoas, isso não ser aparente. Então, às vezes, a mulher ela tem medo de denunciar por isso, porque ela pode ser que não acreditem no que ela fala. Pois é, né? Às vezes ela tem até aquele ímpeto. Não, eu não aguento mais, eu vou pedir ajuda. Muito bem, vamos supor, fui a uma delegacia, pedi uma medida protetiva, alguma coisa assim. Só que quando ela volta para casa, aí as pessoas começam a pressioná-la. Não, fulano de tal, não. Ele é calmo demais. Sim. Não. E a pessoa acha que ela é louca, né? Ela é louca. Não, tu tá exagerando. Está exagerando, deve ser coisa da tua cabeça. Exatamente. Tu não pensou nos teus filhos. O que foi que tu fez, né? O que foi que tu fez? Tu certamente fez alguma coisa para ele chegar a esse ponto. Não, é só quando é final de semana que ele toma umas, mas tu sabe que quando ele não toma... Ele é muito bom para ti. Ele é muito bom para ti. Homem tá difícil. O que as pessoas da igreja vão achar de ti se tu souberem que tu denunciou ele numa delegacia? Não é para tanto, ele te pediu perdão, tá vendo que ele está arrependido, então as pessoas assim, minimizam o sofrimento. Romantizam, né? Romantizam, né? Tanto é que, por exemplo, o feminicídio era chamado como crime passional, né? Crime passional e crime de paixão, né? Sim. Então matou por amor. Que loucura que loucura. Não, quem mata por amor. Não sabia que era por conta disso. Era por conta disso. As pessoas assim, olha, é crime passional. Parece que é uma história de filme, uma história de novela, né? Crime passional, matou por amor. Mas, gente, matou por amor. Quem é que mata por amor? É uma loucura. Inclusive, Kazumi, agora com a pandemia, nós tivemos um aumento, né, de casos de feminicídio. Pode comentar, Kazumi. Por conta também da mulher estar em casa. Sim. Porque as aulas estavam suspensas e aí a mulher que tem que cuidar do filho, porque o homem ele não abre mão de forma alguma de deixar o trabalho dele, mas a mulher ela abre pelo filho, então ela abdicou e aí isso aconteceu muito, né? Tu conseguiu observar isso na pandemia? E especialmente nesses momentos em que a gente viu que a pandemia ela estava mais elevada, os números estavam mais elevados, né? Não tinha vacina, e tudo mais. O que a gente observou? Porque como a gente estava observando esse fenômeno desde o início, acompanhando no que se refere à questão da mulher, porque os países que foram anteriormente afetados pela pandemia, todos tiveram aumentos históricos significativos na violência contra a mulher. Aí a gente, então vamos aqui observar como isso aqui vai se passar no Brasil, porque se todos os países tiveram esse aumento, aqui também não vai ser diferente. Aí o que a gente observou? Que nos períodos de maior pico da pandemia, teve uma diminuição no número de registros de ocorrência, teve uma diminuição no número de pedidos de medida protetiva de urgência, mas teve, por outro lado, um aumento no número de feminicídios, teve um aumento no número de prisões em flagrante também, né? E aí, por quê? Por causa das outras crises advindas da pandemia. Porque, como a gente também, de maneira mais simplificada, a gente resume, a violência contra a mulher é uma pandemia dentro de outra. Porque a violência contra a mulher é uma pandemia que a gente vive de maneira a se estender por longos anos. Por longos anos, não. Né? Por uma história. Décadas históricas aí. E aí a gente vive agora uma pandemia que é a violência contra a mulher dentro de outra que é a pandemia do vírus. Covid-19. E aí, então, como conviver com duas pandemias ao mesmo tempo?
Como tu colocou uma série de coisas, filhos dentro de casa, a mulher sem poder sair, as pessoas não estranhando que ela sai, porque acham que ela está no isolamento social, né? Mas mal sabendo que ela está saindo proibida de sair de casa, ela às vezes perdeu o emprego, ou às vezes ela abdicou do emprego. A mulher, as pessoas esperam que ela também não cuide não apenas dos filhos dela, mas também das pessoas da família. Então, se um avô adoeceu, se a mãe adoeceu, se o pai adoeceu, se espera que a mulher, que a filha, no caso, por exemplo, que ela também dê conta, além de sua família, das pessoas também de sua família. Então, teve uma sobrecarga muito grande. Tanto é que, além do aumento de violência, teve um aumento de pessoas com ansiedade, com depressão também, por conta dessa pressão psicológica que, às vezes, tem a parte externa, as pessoas que colocam, e tem a própria mulher que se coloca. Sim. Então, você tem que tomar conta de tudo, você tem que dar conta de tudo, porque senão você não é uma mulher. Aquele termo que mulher que sabe cozinhar, é boa para casar, né? Que hoje em dia está sendo quebrado, mas ainda existe. Mulher que cuida da casa, mulher que... Não que a mulher não tenha que fazer isso, mas que não seja resumida a isso. Né? Infelizmente, a gente ainda tem muito esse pensamento. E a pandemia, ela evidenciou muitas coisas, né? Tu deve ter recebido, eu acho que vocês que trabalham com isso não tiveram que ficar em casa, como é que... Isolamento. Mas quando retornaram, tu percebeu que teve esse aumento evidenciado? O que a gente observou? À medida que o isolamento foi diminuindo e tudo mais, porque chegou a vacina, as pessoas ficaram um pouco mais confortáveis para sair de casa e tudo mais, aí a gente já observou logo assim, já um aumento assim, uma mudança, já um aumento mais expressivo de pedidos de medida protetiva, de ocorrências policiais e tudo mais, né? Então, assim, demonstrou realmente que tudo se incrementou mais, ou então tudo foi subnotificado por causa exatamente do pico da pandemia. Ainda tem aquela história, né, que é aquele ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí a gente conseguiu observar que teve até uma campanha, né, onde vocês pegaram esse ditado e colocaram em briga de outra forma, né? Em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher. A gente está num apartamento e tá lá escutando os dois. Você às vezes escuta, né? Brigas, e se chegar a um ponto, você tem que ligar. Eu não vou me meter. Eu não vou me meter. E aí você pode ser cúmplice de algo maior, de uma tragédia. E aí você não fez nada. Exatamente. Né? Então isso acontece demais. Dos feminicídios acontecidos no Maranhão, a maioria deles, a mulher nunca pediu ajuda para o Estado em momento algum. Nunca registrou uma ocorrência, a grande maioria nunca registrou uma ocorrência, nunca pediu ajuda para o Estado em momento algum. Mas aí, quando vai ser feita aquela investigação daquele caso, os vizinhos, os parentes, sabiam tudo. Que ela apanhava, sabiam que ela aparecia com marcas roxas, sabiam que era uma história que já acontecia já de muito tempo, só que ninguém se metia. E assim, no máximo, o que a gente ouvia? Não, eu já tinha dado conselho para ela sair dessa história. Conselho para ela, como se fosse só o conselho. Como se fosse resolver. Não, só o conselho não resolve. Então, assim, aí um belo dia, a gente sabe que o feminicídio, ele é o ápice da violência contra a mulher. Então, normalmente, assim, ele não é um ato isolado. Não é ele que acorda, vou matar a minha mulher aqui. Não é isso. Ele vem... promovendo uma série de violências que começam com as violências psicológicas, né? Controle, posse, necessidade de autoafirmação diante daquele relacionamento. Sim. E aí vai cada vez mais ascendendo para as ameaças, para agressões físicas e tudo mais, até que chega a culminância, que é o feminicídio. Então, ou seja, daria para poder ter sido feito alguma coisa antes, porque tem todo um histórico que as pessoas tinham conhecimento, só que não se envolviam ou então achavam que era menos. Até um dia que a minha mulher aparece lá morta, assassinada, por aquela pessoa com quem dividia a vida, e as pessoas aí vão carregar as culpas para sempre, né? E assim, em muitos casos que acontece isso, as pessoas acham, ficam surpresas de, meu Deus, eu não achei que ele fosse capaz de fazer isso. Mas é como tu falou, é uma coisa gradativa. A pessoa que começa fazendo uma agressão psicológica pode evoluir para uma agressão física e, infelizmente, evoluir para um feminicídio, né? Então, é algo que tem que ser atento desde o início. E também, às vezes, o feminicídio nem acontece da maneira como está colocado na lei. Porque pela lei, o que é o feminicídio? O feminicídio
é quando tem o assassinato daquela mulher, Aham. em razão da violência doméstica Sim. e familiar, ou por ódio à condição dela ser mulher. Né? Ele odeia as mulheres, ele tem misoginia ao que seja feminino, então ele vai lá e mata aquela mulher. Então, o feminicídio pode acontecer dessas duas Sim. maneiras, da maneira como está a nossa legislação. Mas outras situações podem acontecer que podem levar à morte daquela mulher, mas não exatamente como está na lei. Sim. Ele tortura tanto psicologicamente aquela mulher, manipula tanto, faz com que ela perca a autoestima, faz com que, a partir dessas violências que ela experimenta todo dia, você não vale nada, ainda bem que eu tô com Ela vocês. vai acreditando. Ela vai acreditando, ele vai dizer, você tá louca, não falei isso. Ela vai, sabe, absorvendo tanta coisa ruim na vida dela que ela pode desenvolver depressão, pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver ideais suicidas e algum dia vem a querer mesmo se matar. Porque não suporta mais aquela situação, não sabe mais o que fazer. Não sabe sair daquele ciclo, não sabe sair daquilo, né? não tem autonomia, não consegue ter autonomia para decidir e fazer alguma coisa para transformar aquela realidade. A alternativa que ela tem é tirar sua própria vida. Então, assim, é uma maneira que também se tem, que apesar dele não ter usado uma arma, uma faca para matar, mas ele foi o que provocou a morte daquela mulher. Sim. Nossa, de uma forma eu não indireta. Assim, não Sim. ligava, né? Que de fato. Exatamente. Fora também as doenças psicossomáticas, que podem advir de uma mulher que vivencia a violência dentro daquela relação por muito tempo. Então, imagina uma mulher que todo dia fala, que é mostrada para ela que ela é burra, que ela é incompetente, que ela não serve nem para isso, que não serve nem para aquilo, que se sente como uma serva sexual dele, porque ela tem que estar disponível sexualmente dele para a hora que ele quiser, sem ela ter a menor vontade, mas ele acha que ela tem a obrigação e ela acaba preferindo ceder àquela situação do que ter que discutir e arrumar uma confusão dentro de casa. Então, a mulher que fica nesse contexto de violência recorrente, ela acaba não suportando aquilo e aquilo vai ter repercussão no corpo dela. Sim, o corpo dela vai falar. Comanda o corpo, né? Certeza. E aí, assim, as doenças psicossomáticas, em razão dessa situação de violência, de relacionamento tóxico que ela vive, abusivo, faz com que ela desenvolva outras situações, tem outros reflexos dentro do corpo dela, dentro do organismo dela, que faz com que ela desenvolva doenças, mas que são advindas do psico. Delegada. Né? Do sofrimento que ela tem causado. Ótimo. E quando chega nesse ponto, como é que a gente consegue punir, né? Como é que se pune um agressor? Um agressor nessas condições? É o primeiro passo, né? Acho que o primeiro passo de tudo é exatamente isso que a gente está conversando aqui. É a mulher primeiro identificar que o que ela vive não é normal, que apesar dela olhar para o lado, mas a minha amiga também é igualzinho que acontece com ela. Minha mãe também passou pela mesma situação, mas aquilo sempre me incomodava, mas eu tenho que entender que agora que o que elas viveram e o que eu vivo não é normal. Isso não é relação saudável, eu tenho que fazer alguma coisa e eu preciso, se for o caso, pedir ajuda para o Estado. Se eu não conseguir resolver de maneira tranquila, de maneira pacífica aquela situação, então eu tenho que buscar ajuda para o Estado. Então, primeiro é o reconhecimento de que o que ela vive é uma situação de violência, e aí se tiver necessidade de ela pedir ajuda para o Estado, aí ela tem a possibilidade de buscar ajuda. Se for algo que seja criminoso, né? Como uma violência psicológica, como uma violência física, sexual, patrimonial, né? Até porque também a violência tem todas essas nuances aí, né? Não é só a marca no corpo, mas é a física, psicológica, patrimonial, sexual e todas as outras que podem surgir. Então, ela percebendo que tem essa situação de violência, ela pode procurar uma delegacia, né? No caso, qualquer delegacia? Pode procurar qualquer delegacia. Agora, quando tiver uma delegacia especializada, é preferível que ela procure uma delegacia especializada. Sim. Como, por exemplo, aqui em São Luís, né? Aqui em São Luís a gente tem a Casa da Mulher Brasileira. Então, a Casa da Mulher Brasileira que fica no Jaracati, e lá é um complexo de atendimento à mulher em situação de violência, onde lá tem apenas não a delegacia e o plantão da mulher, da Polícia Civil, que funciona 24 horas, com equipe 24 horas. Mas também lá a Patrulha Maria da Penha, que também é outro grupamento que é da Polícia Militar,
que monitora, fiscaliza as mulheres que pediram medida protetiva de urgência. Fica lá também? Fica lá na casa da Fica na mulher? Casa da Mulher Brasileira também. A patrulha, tá. a patrulha da mulher da Maria da Penha, né? Patrulha Eles da fazem Maria esse acompanhamento. Esse acompanhamento. Então, a mulher pediu a medida protetiva, né? Porque ela está sofrendo violência doméstica e familiar da pessoa com quem ela se relacionou e tudo mais. Então, a Patrulha Maria da Penha, a partir do momento que ela pediu medida protetiva, ela faz o acompanhamento daquela mulher que está com essa medida. Para verificar se ele voltou a procurá-la, para verificar se ele está obedecendo as restrições, que o juiz determinou, que a juíza determinou. E então, ela fica por lá, a patrulha, faz esse monitoramento da mulher. Tem a promotoria, a vara especializada e a defensoria especializada também dentro da Casa da Mulher Brasileira, todos os órgãos da justiça ali dentro. Tem também o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que oferece atendimento jurídico e psicossocial para as mulheres que gratuito, estão tudo gratuito. Tudo né? gratuito. Para essas mulheres que estão em situação de violência, porque, particularmente na Delegacia da Mulher, a gente não atende só mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A gente atende mulheres e também mulheres trans e travestis também em situação de violência doméstica e familiar. Então, eles podem procurar a violência de gênero. Eu não sabia também. Né? Por isso que eu tô dizendo, essa conversa da gente é muito esclarecedora para Sim, muita coisa. Sim. Porque Só também para no te falar caso, um pouquinho mais perto do microfone. tá, Ou ok. então posicionar para ti. Tá, tudo bem. Pronto, vou tentar falar aqui um pouquinho mais perto. Pois é, porque de qualquer forma as mulheres trans e as travestis também, elas também sofrem em razão da violência de gênero, né? Demais. E aí, em razão disso, também a delegacia, a Polícia Civil adotou essa política também de ser um espaço que contempla, que acolham também, que acolha né? também as mulheres trans e travestis para esse atendimento em razão da violência de gênero que foi perpetrada contra elas, né? Sim. E aí, então, eu falei disso, lá também tem brinquedoteca, tem alojamento de passagem. Aquela mulher, ela não tem para onde ir. Olha, fugi, vim aqui denunciar, mas não posso voltar para casa, senão ele me mata, vai fazer alguma coisa comigo. Aí tem um local onde ela pode ficar temporariamente ali até que a gente consiga encaminhar ela para um local mais seguro, porque fora da Casa da Mulher Brasileira também, a gente tem outros organismos, né, que fazem parte dessa rede de atendimento. Tá? Então, ali são alguns órgãos que tem dentro da casa. Sim. Mas fora da casa, nós temos essa outra parceria, que é a Casa Abrigo, que é mantida pelo Tribunal de Justiça, para onde são encaminhadas mulheres com seus filhos e dependentes que não têm onde ficar. Elas vão ficar lá durante o tempo necessário a sair daquela situação de maior risco à sua integridade física ou à sua vida. No caso, mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, a Casa Abrigo. Nós também temos vários outros parceiros fora da casa, que também fazem parceria conosco, através da administração da Casa da Mulher Brasileira, que fica a cargo da Secretaria da Mulher. E aí nós também promovemos, através desses parceiros, cursos de capacitação para as mulheres, para que elas consigam ter a possibilidade de ter autonomia econômica, né? Que é um dos grandes fatores... das causas, né? Que faz com que a mulher ela aceite, né? Aceite, porque ela não tem autonomia financeira para poder dar um destino diferente para a vida dela. E aí, proporcionar isso também é muito interessante. A gente faz muita parceria público-privada para garantir para elas esse tipo de suporte. E aí, a gente sabe também que quando ela se capacita para ter autonomia financeira, ela também melhora a autoestima dela, né? Porque ela acaba assim, ela aprende, ela começa a entender que ela pode. Que eu posso aprender, eu não sou burra, como ele diz que eu sou. Verdade. Eu tenho possibilidade de conseguir algo, então ela vai levantando a cabeça. Trabalha a autoestima dela. Isso é tão comum, porque eu lembro de situações que a minha mãe, né, falava na época, e até hoje ela fala, você não pode depender de homem, porque ela sabe que ela aceitou algumas situações que, se ela tivesse, talvez, uma situação financeira, que ela pudesse tomar alguma decisão, ela teria tomado. Então, ela sempre coloca... E a gente já cresce com isso, né? Verdade. Cara, tu não pode... Com algumas... Como é que eu vou falar? Com algumas bagagens que fazem a gente ser o que a gente é hoje. Às vezes a gente, né, pesa muito. Então... E assim, o que as pessoas também colocam é que a grande revolução do nosso século é a revolução da mulher. Porque, assim, graças a Deus, o que a gente vivencia hoje
é bem diferente da realidade, por exemplo, das nossas mães. Sim. Né? Elas viviam num tempo de muito maior opressão. Com certeza. Né? Então, assim, para elas era realmente muito mais difícil. Mas também a gente só conseguiu chegar onde nós chegamos, também graças também às lutas delas. Sim. Porque, assim, isso aqui não chegou para a gente de graça. Com e certeza. também, assim, para as nossas filhas foram vários movimentos. Foram também, movimentos. elas também vão ter que nos agradecer, porque também o lugar que elas vão estar futuramente, e se Deus quiser, vai ser uma coisa melhor do que a gente até porque vive. A gente né? ainda sofre, né? Ainda sofre tudo isso. Então, assim, vai ser também resultado do que nós fizemos e do que as nossas outras mulheres também das nossas vidas também fizeram. É aquela história, nenhuma luta é em vão, né? Nenhuma luta é em vão. Tudo vai se colhendo aos poucos. E nossas lutas nunca foram fáceis. Com certeza. E Kazumi, voltando um pouquinho à história dos tipos de violência, Sim. a gente estava conversando antes. Sim. E tu mencionou um tipo de violência que pra mim foi novidade, né? Esse termo, principalmente, que é o estelionato emocional. Sim. Né? Sim. Que muita gente deve passar por isso e não sabe que isso é um tipo de violência, né? E às vezes se deixa levar por isso. Exatamente. Né? Por fragilidades emocionais, por situações que está vivendo. E explica para as pessoas o que é isso, né? Cita aí alguns exemplos. Como é que elas podem se portar diante de uma situação para que as pessoas percebam quando isso está acontecendo. Isso aí é algo mesmo bastante novo, mas que a gente mesmo tem que acompanhar como é a movimentação das relações atuais, né? E aí, o que a gente tem observado? Hoje em dia, com esse acesso fácil de todo mundo à rede social, todo mundo, assim, está conectado, né? Quando todo mundo pode, todo mundo ali tem o Instagram, tem Facebook, outras redes sociais. As relações estão mais próximas. Estão mais próximas, então você consegue falar com uma pessoa que está no Japão e onde quer que seja, né? Então, está tudo muito mais fácil. E aí, nessa situação, esses que têm esse perfil de serem estelionatários sentimentais, eles identificam que aquela mulher está agora solteira, por exemplo, que ela acabou um relacionamento recentemente, que ela deve estar fragilizada emocionalmente por aquele término de relação, mas vê que ela tem uma certa condição financeira, por exemplo. E aí ele vê por onde ela anda, as pessoas com quem ela anda, os locais que ela frequenta de maneira mais recorrente. E aí ele vai se travestindo, ele vai se adaptando ao perfil de homem que certamente vai dar match com ela. Com certeza. Então ele vai ali se criando um personagem. Veste toda aquela... ele cria um personagem para se aproximar daquela mulher que está fragilizada, grande parte delas, às vezes, fragilizada emocionalmente, às vezes numa situação de término de relacionamento. E aí ele diz que gosta das mesmas coisas que ela gosta, diz que gosta, que frequenta os mesmos locais que ela frequenta, que deve ser coisa do destino, entendeu? E aí é o príncipe que apareceu na vida dela ali. Porque está tudo exposto, né? E assim, são situações, são informações que ele pegou facilmente, porque ele acessou o Instagram dela, acessou o Facebook, né? Ou então, às vezes, conseguiu identificar algumas situações também, às vezes ela também entrou em alguma rede social de encontros também, né? Sim. E aí, então, nessa situação, ele vai, se aproxima, coloca todas essas identidades, promessas de amor para sempre, né, com aquela mulher. E aí, nisso, ele vai começando a aplicar os golpes. Olha, porque não consegui passar meu cartão, dá para você passar o seu cartão? Olha, meu dinheiro desse mês ainda não caiu, mas aí eu tenho que pagar uma conta hoje, tá? Dá para transferir, quando chegar o dinheiro eu pago, eu transfiro. Olha, porque eu preciso comprar um carro para mim agora, mas aí meu financiamento deu algum problema por tal motivo. Pode tirar o financiamento no teu nome, porque não está dando problema por causa de uma situação tal. E a mulher ali, acreditando que aquela relação é uma relação mais estável, que vai ser uma relação mais duradoura, ela vai investindo naquela relação. E aí vai cedendo dinheiro, vai fazendo empréstimos, vai fazendo transferências, pagando contas, até o dia em que a fonte seca, vamos dizer assim, ou então que ele tirou o suficiente, ou então que ele percebe que alguém ao redor dela está percebendo que alguma coisa está estranha, e aí sai. E aí ele muda de vítima. Muda de vítima. E quando sai, a mulher fica... Meu Deus. Estou com um rombo aqui, né? Estou com um rombo, e ela vai perceber como eu fui cair nessa. E outras nem percebem isso, acham que teve culpa no relacionamento, não foi boa o suficiente, né? Que a culpa de não ter dado certo foi dela. Porque, afinal de contas, muitos fazem isso, né? Esses estelionatários sentimentais, eles são muito
inteligentes, assim, na perspectiva de se mostrarem muito sedutores, de terem uma conversa excelente, de saberem convencer aquela mulher de que, inclusive, ele está envolvido emocionalmente com ela. E cativa todos também que Todos tá ao ao redor. Cativa Ninguém nem todos ao imagina. redor, ninguém imagina. E aí, quando ela Gente. percebe, depois de certo tempo, que aquilo que ela viveu é golpe, às vezes a culpa nem permite que ela peça ajuda para alguém a partir do que aconteceu. E ela consegue reverter essa situação? Aí a gente já teve alguns casos que ocorreram Isso pela configura, delegacia. não configura como um crime virtual, não, né? Não. A princípio, uma grande parte delas teve um relacionamento mesmo Próximo mesmo, presencial. presencial mesmo com ele. E aí, nesse caso, a gente já abriu alguns inquéritos lá sobre algumas mulheres que conseguiram demonstrar, né, através de mensagens, através de transferências bancárias. Sim. E que, enfim, depois de certo tempo, aí ele sumiu. Sim. E, assim, mas nitidamente ele se aproximou com essa intenção, né, de mesmo buscar recursos financeiros através desse relacionamento que, para ele, tinha um único interesse, que era de buscar recursos financeiros para a vida dele e depois seguir para a próxima, né? Sim. Que ele fosse dar o próximo golpe. E aí as mulheres têm que ficar atentas para esse tipo de situação, que acontece de maneira muito Mulheres, recorrente. cuidado com Verdade. o pessoal aí que vocês se envolvem, pelo Sim. amor de A Deus. gente, Verdade. é porque às vezes a gente fica cega, de fato. Quando a gente está apaixonada, a gente acha Sim. que tudo é lindo, Sim. tudo é maravilhoso, mas a gente precisa conhecer bem, né? E Quem tá do nosso lado. não é que não tenha Sim. pessoas, homens, mulheres, né, Sim. que tenham caráter, que tenham essas características. Sim. Só que também existe muita gente que tá aí querendo passar a perna no outro e não ligam aí para sua Sentimento, liga não ligam só por ter. interesse. Exatamente. Então, todo cuidado é pouco hoje em dia, porque as pessoas usam de tudo para se dar bem, né? Até à porque custa tá muito dos mais outros. fácil, né? A gente expõe muito a nossa vida nas redes sociais. E aí Até é um isso alerta. a gente tem que pensar. É um alerta muito grande, né? Pois Hoje em é. dia. E aí também, fora também, que para nós, assim, na nossa criação, a mulher sempre, e talvez até antes mesmo de esperar que a mulher tenha uma autonomia financeira, que consiga uma formação, que consiga o trabalho, se espere que ela encontre o marido para casar. Então, às vezes, você tem um emprego, você já está ganhando direitinho, você é uma menina inteligente e tudo mais, mas aí se você não está namorando ou noiva ou casada, as Tá pessoas te têm faltando como... alguma coisa. Tá né? faltando alguma coisa, então as pessoas te têm como coitada. E às Uhum. vezes até tuas próprias amigas começam assim, olha, tu tá solteira, não é possível, uma menina dessa bonita, inteligente, solteira, não, vamos aqui encontrar alguém para te encaixar. Como se a mulher ela não tivesse a possibilidade de ser feliz com a Sozinha. companhia dela e com os amigos que ela tem. E que um par para ela não é necessariamente condição para que ela fique feliz. Ela pode estar feliz da maneira como ela está. Só que pela cobrança social de que ela deva estar, sim, com alguém, no relacionamento, ela que está bem, mas ela começa a se incomodar. Não deve ter alguma coisa bem, porque as pessoas estão me vendo como coitada. E que preciso encontrar alguém para ter um relacionamento. Pra viver aquele padrão, né? Que Para a viver aquele sociedade padrão impõe. que as pessoas esperam que tu tenha. Diferentemente do padrão que se espera para um homem, né? Porque se ele está bem, se é inteligente, se está solteiro e tem o emprego dele, esse é meu ídolo. Esse é Pra meu que ídolo. pra que vai arranjar Pra que problema não pra vai tua arrumar vida? problema, não. Porque a mulher é tido como um problema como na problema, vida. não, eu queria estar como tu tá. Então, assim, para homem, assim, é vantagem contar que tá solteiro. Aham. E na verdade, nós não somos problema, nós somos a solução. Solução, é verdade. Porque por trás de um homem bem-sucedido, meu amor, pode ter certeza que tem uma mulher ali ajeitando a vida deste cidadão. Então, a gente tem que sair desses condicionamentos que colocam pra gente. Mas tem os casos, né, que a gente não questiona de fato, mas também tem situações que acontecem que deslegitima a mulher, porque tem casos em que não acontece e que as mulheres criam toda uma situação para incriminar o homem, né? E isso acaba dificultando ainda mais essa questão de luta contra a violência da mulher. Mas são casos que eu te coloco, assim, a partir da experiência que a gente tem na delegacia, pontuais. Sim, Porque a grande maioria das que chegam com relatos mesmo reais, de situações que vivenciaram e que estão precisando de ajuda e que ali foi o último recurso. Não, eu falo que Sim. a grande maioria, com Sim, certeza, sim. mas tem
esses casos que, infelizmente, dificultam e que isso não deve acontecer. Isso aí é da condição do ser humano, Isso. sabe? O ser humano é um ser complexo, né? Então, da mesma maneira também, como também chegam homens também criando uma série de situações também, e também da mesma maneira, às vezes, por exemplo, às vezes chegam mulheres com várias marcas no corpo, que foram produzidas por aquela pessoa com que ela se relacionou, tá com o olho roxo e tudo mais. E aí ele ainda tem a coragem de chegar numa delegacia, ao ser questionado como foi, mentir, porque né? dizer que não foi bem assim, ou então não foi porque eu quis, ou então foi ela que caiu. O caso ou ela fez eu fazer isso. Ela fez o caso do isso. DJ Ives, que machucou, que bateu. Tinha câmera, estava gravado. De uma forma muito brutal. Sim. E ele ainda foi se justificar, algo que não era nem justificável. Exatamente. Então, assim, o ser humano Tem que ter muito complexo. sangue frio para ouvir, né? Olha, é verdade. Tem que ter muito sangue Tu já frio viveu pra alguma poder- situação assim que tu, meu Deus, né, teve tem- que... a gente tem assim que se segurar, assim, porque a gente fica assim assustado, né? Como a capacidade do ser humano de fazer algo tão mal para uma pessoa. Aham. E para uma pessoa que às vezes ele tem um discurso de dizer que ama. Como é que ele enxerga na concepção dele de que aquilo é amor, produzindo tanto sofrimento? Não só para ela, mas às vezes também para os filhos daquela relação. Porque às vezes ele nem poupa os filhos e às vezes usa os filhos como instrumento para manipular e para atingir aquela mulher. Né? Então, assim, ele querendo fazer com que ela seja punida por ter largado ele, alguma coisa assim, ele se utiliza, manipula o filho, manipula a filha com a intenção de fazê-la sofrer, porque ele sabe que se fizer alguma coisa que manipule, ou então mesmo que afete o filho ou a filha, vai estar machucando ela. Vai. Então, assim, para ele, os meios pelos quais ele consegue atingi-la não interessa, mesmo que seja usando do próprio filho ou da própria filha para poder machucá-la. É Então, impressionante como isso acontece Terrível realmente. mesmo, Porque terrível. você não poupar nem a vida, nem a sanidade mental, porque isso mexe com a mulher e mexe com a criança. Totalmente. Mexe com o filho, desestrutura todo o psicológico da Toda uma criança. família, né? Toda uma Exatamente. família. Então, ele não pensa só em machucar a mulher, mas Sim. ele tá machucando ali os seus filhos também, né? E aí, se a gente for ver assim mesmo entre nós aqui, se a gente for buscar histórias próximas a nós, a gente sempre tem alguém muito próximo da gente que não esquece histórias de violência que presenciou, que viveu na sua infância. Só, olha, hoje em dia eu tenho repulsa por essas histórias porque minha mãe sofreu. Isso. Eu odeio quem faz isso contra a mulher porque eu vi minha mãe chorando por causa do meu pai que fazia essas coisas. A gente muito se metia, comum, é muito comum. Então, sempre a gente tem alguém muito próximo da gente que sofreu e que até hoje carrega aquela marca no coração, porque nunca esquece o sofrimento da mãe que teve por ter um pai abusivo, por ter um pai manipulador, por ter um pai violento. Então, E assim, aquilo que tu situações falou, complicadas. e acham que isso é normal e acabam tendo um relacionamento igual ao que a sua mãe E tinha. aceitando, também, porque, né? pô, se minha mãe passou, ela aguentou, Exato. eu tenho que aguentar, eu tenho que Exatamente. aceitar. Só que a gente tem que entender que eram momentos diferentes, eram situações talvez diferentes, né? A mãe não tinha uma condição, como eu falei, né? Tinha que se submeter a isso para a criação dos filhos. E hoje a gente tem N possibilidades de enfrentar e tendo o suporte necessário. E especialmente, mais do que dizer, né, para o filho, é mostrar, é ter o exemplo. Então, mesmo que ele diga para o meu filho não xingue, meu filho não bata, meu filho e tudo mais, mas ele está manipulando, ele está batendo, ele está xingando a mãe da criança ali. Então, assim, mais do que as palavras que o pai disse para o filho, o muito exemplo mais. dele O vai exemplo marcar ele vai impactar muito mais. ou Porque positivamente ou negativamente. os nossos né? filhos, eles fazem aquilo que eles enxergam na gente. Aham. E aí, às vezes, também a gente, na busca de informações, por exemplo, daquele homem que foi agressor de uma mulher, a gente vai ver um histórico de que o pai dele também fazia isso com a mãe. Total. Né? Então, ele só total. repete histórias, ele está repetindo histórias. Ou então, às vezes mesmo, a menina que está dentro de uma relação abusiva, violenta, às vezes no histórico dela, a mãe dela também passava por aquilo. E a mãe dela, ela não conseguia se movimentar para pedir ajuda, para fazer alguma coisa. E para evitar conflito, às vezes a mãe baixava a cabeça. E aí a mãe baixando a cabeça, aquilo também reflete negativamente na menina. Porque futuramente pode ser também que ela adote
o comportamento da mãe para evitar conflito dentro de casa, abaixa a cabeça e tolera certas coisas. Sim. Porque também foi isso que ela viu dentro de casa, dentro da relação que ela vivenciou com o pai e com a mãe. Então, assim, como isso afeta de maneira assim, determinante assim, a personalidade, as relações futuras, né? E como é por isso assim que os nossos governantes, os nossos representantes do povo, eles têm que entender o quanto isso tem impacto na maneira como a estrutura da sociedade está por aí. Filhos que fogem de casa por viverem relações violentas, que não suportam ver o pai bater na mãe, vai ser criado pelo mundo. E aí vai criando uma bolha, né? Vai entrar numa situação de marginalização, né? E acaba agregando futuramente, trazendo problemas maiores para a sociedade e para o Estado também, né? Pois é, as facções elas estão aí, né, para poder arregimentar esses meninos que não têm uma base familiar, que tem a possibilidade de tirar eles do mundo da marginalidade. É aquela questão da régua, né? A gente não pode dizer, porque o meu filho é assim e porque que o filho do outro é assim, mas tu não sabe o que foi, o que aquela pessoa passou para se transformar no que ela se transformou. Exatamente. E aí fora também, que se a gente também for ver, até mesmo pelos dados do IBGE, que, por exemplo, aqui na região Nordeste, a grande maioria das famílias na região Nordeste, se não a grande maioria, mas acho que metade das famílias da região Nordeste são sustentadas, mantidas financeiramente por mulheres. Por quê? Porque essa responsabilidade pela criação dos filhos, numa separação, sempre recai à mulher. Verdade. Né? Então, assim, separou, é óbvio, é natural que os filhos fiquem com a responsabilidade da mulher. E aí, nisso se gera a paternidade irresponsável. Né? Então, separou, vou seguir minha vida, e aí ela está enchendo depois meu saco querendo pensão alimentícia. Né? Então, assim, para ele é encheção de saco a mulher pedir pensão alimentícia, porque ele não entende que a paternidade dele deve ser uma paternidade responsável e que ele tem tanta obrigação quanto a mãe tem de zelar pelo sustento dos dois, das crianças. Das crianças, né? Enfim, só para ver como uma coisa vai puxando vai a outra. Puxando. Né? E é um problema nosso, de responsabilidade nossa, Exatamente. Né? Do Estado. Foi porque uma coisa, como tu me falou, vai trazendo outra. Verdade. E com relação, assim, às leis, Kazumi, se tem muito a ideia de que a mulher, às vezes, não denuncia, porque ela tem esse pensamento de que, não vai ser feito nada. Como que tu vê as leis mesmo, de fato, em relação à violência contra a mulher? A partir desse panorama que a gente colocou aqui agora, que a gente não consegue resolver a vida de uma mulher somente com uma denúncia numa delegacia. Vou pegar aqui um exemplo prático. Dona Maria foi na delegacia porque vive violência praticada pelo seu companheiro, com quem tem 2 filhos, que nunca permitiu que ela trabalhasse, e aí agora não suporta mais, veio pedir ajuda para a polícia. Sim. Se a polícia abrir um procedimento policial, depois encaminhar esse procedimento policial para a justiça para apurar aquele crime de lesão corporal, de agressão que praticou contra ela. Vai estar resolvida a vida dela? Não vai estar. Tem uma série de coisas que na vida da Dona Maria precisam ser consertadas, ajeitadas, para que ela tenha a possibilidade de tocar a vida dela. Sim. Então, assim, a lei, é só para mostrar assim, que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, por si só, não transforma a realidade. Não. Por isso é que quando a gente quer trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, a gente tem que trabalhar com política pública. Não é só polícia que resolve, é política pública. É claro, buscando a responsabilização daquele agressor, mas também dando suporte e apoio para que a mulher ela tenha a possibilidade de resgatar a autonomia e a autoestima. É o que acontece na Casa da Mulher. É o que acontece, a Casa da Mulher é uma dessas possibilidades que são colocadas e, inclusive, agora a gente particularmente, porque também faço parte do Conselho Estadual da Mulher. A gente está agora num trabalho que é de pré-lançamento assim, do 3º Plano Estadual de Política para as Mulheres. E o que significa isso? É todas as políticas do Estado, educação, saúde, habitação, trabalho e renda, segurança pública, todas as políticas do Estado lançarem durante determinado período políticas que venham a garantir os direitos das mulheres. Nossa. Então, dentro da saúde, o que a saúde vai proteger, fazer? né? A segurança pública, o que ela vai fazer?
a educação. O que a educação vai fazer para transformar? Então, cada um vai ter que se mexer para fazer com que a mulher tenha a possibilidade de ter um panorama diferente, uma perspectiva diferente e consiga ter autonomia, consiga ter seus direitos garantidos. Então, é assim que a gente tem que trabalhar, é não esperar que lei transforme em realidade. É a lei com uma série de outras ações que vão fazer com que a gente realmente tenha resultados a partir do que a gente está fazendo. E assim, a primeira coisa, então, é tomar a iniciativa, né? Tomar iniciativa, ter apoio, ouvir com respeito os sofrimentos e as dores da outra, porque quando uma mulher chegar para você e dizer eu não suporto mais, não minimize o sofrimento dela, não tente fazer com que ela enxergue de maneira diferente, porque ela está enxergando da maneira como ela que está dentro do ela que furacão. Está vivendo, ela que está sofrendo. Vivendo aquilo é ela, quem está sofrendo aquilo é ela. E aí, se ela está falando, compartilhando com você, é porque ela está precisando, primeiro, desabafar e está precisando que alguém dê para ela algum apoio, que dê um suporte, que dê uma orientação e que faça alguma coisa pela vida dela. Então, se a gente não tiver essa possibilidade de ter disponibilidade, de ter empatia, né, de tentar se colocar no lugar do outro, e o que, se eu tivesse no lugar dela, o que eu esperaria que as pessoas pudessem fazer para mim, se a gente não tiver essa compaixão, né, para com a vida do outro, a gente não vai conseguir melhorar a vida de ninguém. Né? E assim, particularmente nós aqui, nós somos aquele 1% da população que vive numa situação de privilégio. Né? A gente está aqui, não tem preocupação com o que comer, a gente tem uma educação, mas a maioria da população está numa situação assim terrível. Eu não sei se vocês percebem no dia a dia de vocês, a gente passando, às vezes tem aqueles containers de lixo. Já observaram tanto de gente mexendo em lixo por aí? Não é? Tentando caçar alguma coisa dentro do lixo para ver se alguma coisa tem valor econômico para poder sobreviver e vender. Não então, vive, assim, né? Sobrevive. Então, assim, às vezes uma mulher que está numa situação como essa, entre sobreviver apanhando dentro de uma relação que eu estou com ele, mas ao menos ele bota o prato de comida em cima da mesa. Eu estou com meus filhos. E eu estou com meus filhos, né? Do que ele sair, eu não ter nem o prato de comida para viver e dar para os meus filhos, eu prefiro aguentar. Eu prefiro apanhar. Então, assim, às vezes a mulher sequer tem a possibilidade de ter escolha. Porque ela não tem escolha. Não tem escolha por quê? Porque ela não tem a condição mínima para sobreviver. Verdade. Então, a gente tem que pensar nessas realidades aí. Com certeza. São bem duras. Emociona. São assuntos bem delicados, né? Mas muito importantes. Não só para as mulheres, mas principalmente para a sociedade no geral. Exatamente. Como a gente estava conversando, não é só a mulher que tem que viver essa luta. É toda a população, toda a sociedade. E eu acho que a gente tinha muita coisa para falar ainda, né? Mas já foi ali dado nosso... Olha, passou tão rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Assim, Verdade. A gente só tem a agradecer. Eu queria que, rapidinho, que a Kazumi desse uma mensagem final para as mulheres. Nossas seguidoras. Ela que é uma inspiração de mulher, que representa aí... Tá à frente. Força, representa garra, porque a gente sabe que não é fácil estar numa posição... onde a maioria é homens, que a maioria é o universo masculino, tem essa questão de ligar, né, essa profissão a uma outra vertente, né, que o universo feminino não estaria não ali se presente, encaixaria. não se encaixaria. E a gente vê que ela é uma mulher que extremamente inteligente, referência e que a gente tem, assim, tá muito feliz em gente ter aqui presente do nosso pod, inaugurando o nosso mês de março, e nesse dia tão especial, que é o Dia da Mulher. Então, deixa uma mensagem aí para as mulheres. Nossas poderosas. Olha, nossas poderosas. Assim, eu vou até repetir o que tu colocou no começo também, que vocês colocaram, que a gente tem que se merecer, a gente tem que se comemorar, a gente tem mesmo que se elogiar, a gente tem que cuidar uma da outra, a gente tem que cuidar, tem que ter alteridade, né, para tentar se colocar no lugar da outra. A gente tem que buscar levar conhecimento, a gente tem que conquistar espaços como esse, porque isso aqui que a gente está fazendo, com certeza vai impactar na vida das meninas e dos meninos também que estão ouvindo. Sim. Tudo isso que a gente está conversando, né? Isso aí pode produzir um incômodo, uma vontade de querer conhecer mais esse universo e fazer diferente, e até, de repente, a partir de uma conversa como essa, tentar olhar de maneira diferente o que está dentro de casa, né? Porque a gente só consegue mesmo fazer essa mudança se a gente enxerga não apenas para frente, mas enxerga para o lado.
porque eu quero mudar a vida do outro, mas debaixo da minha asa, pertinho do meu lado ali, aquela realidade tá, às vezes, bem pior do que a vida daquele que eu estou enxergando lá para frente. Então, assim, se a gente quer promover a mudança, se a gente quer promover a diferença, então vamos começar a partir da nossa micro-realidade, que é mudar a realidade que a gente vive aqui pertinho, para também impactar na vida do outro que está ali mais ali na frente. E aí acho que tudo começa a partir da informação, da troca de experiências e dessa alteridade que eu estou colocando. Perfeito! E mulheres... Foi ótimo. E mulheres, não deixem acontecer coisas como essa que a Kazumi citou na sua vida. Não deixe chegar a esse ponto. Tomem iniciativa, busquem o valor de vocês. E existe aqui vários compartimentos que podem ajudar, como a Kazumi falou, a Casa da Mulher, né? As delegacias. Então, se informem, busquem entendimento e, acima de tudo, sejam felizes, né, Jair? Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Vocês são poderosas. Se sintam como poderosas porque vocês estão no lugar certo. E lembrando... o nosso recadinho, né, Jair? Conta aí pras meninas. Vai ser uma semana cheia de novidades. A gente vai fazer aí uma semaninha cheia de informações pra vocês, porque essa semana é a nossa semana. E sábado... Sábado não, domingo, Jair. Domingo, eu tô com um negócio de sábado. Vai ser domingo, dia 13. Dia 13 de março, nós vamos fazer um aulão. Um aulão com as poderosas. Então, contamos com a presença de todas, né? Todas vocês, vamos lá. E, se possível, levem um alimento não perecível para poder a gente fazer doações aí para algumas ONGs. A gente quer juntar instituições. E a gente vai aguardar todo mundo. Estamos com uma parceria com a Clínica Métrica, né? Que vai estar lá com os professores de educação física, orientando a gente na atividade que a gente vai fazer. Nós vamos informar direitinho para vocês no Instagram, poderosas.slz. Vai estar lá a questão do horário e a questão do local também. E aí a gente aguarda vocês, a gente vai se conhecer pessoalmente. Todo mundo, vamos fazer atividade física, vamos se amar um pouquinho e a gente aguarda todo mundo lá. É isso. Então, mais uma vez, obrigada, Kazumi. Foi ótimo. E é isso. Beijo, meninas. Beijo, gente. Comentem, compartilhem. Tchau.